Hoje é 24 de junho de 2021. Aqui estamos no Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim, localizado na rodovia Heitor Penteado, quilômetro 3, Campinas, São Paulo, com Alfredo Morel dos Reis Júnior, que vai nos falar sobre a Casa Grande Túlia, no âmbito do projeto Campinas Afro. Eu, Érica Rodrigues Soares, vou conduzir essa entrevista, que está sendo registrada pela fotógrafa Mariane Lima. Então, bom dia. Bom dia. Eu inicio agradecendo a sua disponibilidade de nos conceder essa entrevista. E eu vou começar perguntando, então, qual é a sua relação com o local Casa Grande Túlia? Bom dia a todos. Eu sou de formação arquiteto urbanista, né? Eu me formei em 1989 na PUC Campinas. E o Toninho, a atual família dele hoje, né, é proprietário da Casa Grande Túlia. Ele foi meu professor, né, e o Toninho nos levava muito para a Casa Grande Túlia para falar sobre projeto, para falar sobre planejamento, urbanismo, restauro, a questão ambiental, né. Então, assim, é um lugar de aprendizado, sempre foi um lugar de aprendizado para a gente, para quem foi aluno do Toninho, né. Toninho Antônio da Costa Santos, prefeito de Campinas, assassinado em 2001, né, e proprietário dessa residência. Hoje a residência é da família. Então, a Casa Grande Túlia, ela foi tombada em 1986 pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico do Estado de São Paulo, CONDEPAT. Já em 92, os imóveis foram tombados pelo CONDEPAC. Em 2015, o conjunto foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. A que se deve tamanha proteção e reconhecimento? O Toninho, ele comprou essa propriedade, né? Além do valor histórico e arquitetônico, com uma resistência em relação à especulação imobiliária, à apropriação do espaço público da cidade, né? Ele tem essa importância histórica, porque a Túlia, o que sobrou da propriedade foi a Túlia Casa Grande. A Túlia é de 1790, no final do período da cana-de-açúcar, do ciclo da cana. Posteriormente, em 1830, foi feita a Casa Grande, que já entra no processo da estrutura cafeeira, né? Então tem uma importância muito grande de registro desse período da transição da cana-de-açúcar para o café. E a importância arquitetônica é uma casa de estilo colonial, né? Uma das primeiras fazendas de café, sendo a primeira fazenda de café de Campinas, né? E com técnicas construtivas de taipa de pilão, né? Que é as paredes maciças de barro, e taipa de sopapo, que é diferente da taipa de sopapo, que é pau a pique, né, que é aquela estruturação de madeira onde você vai jogando barro. Então ele tem essa importância histórico-arquitetônica, né? Então, você estava contando que o Toninho Antônio da Costa Santos, ele comprou essa propriedade. E qual que foi o papel dele nesse processo de tombamento? Sim, o Toninho, quando ele comprou essa propriedade, ele já era envolvido há muito tempo com a questão, hoje a gente fala, hoje é um termo socioambiental, né? Ele foi fundador de uma organização não governamental na época, chamada Febre Amarela, Fundação Febre Amarela. E qual que era o objetivo dessa fundação? Era a proteção de prédios históricos, arquitetônicos, artísticos, né? Desse patrimônio histórico, artístico, arquitetônico. E a questão ambiental também estava envolvida desde a época. Hoje a gente pode falar que o Toninho era um ativista, né? Tem muitos episódios que o pessoal, esse grupo, eles abraçavam árvores, abraçavam prédios, quando sabiam da tentativa de demolição desses prédios históricos. Então a construção da Túlia, ela possivelmente data de 1790, né? Antes mesmo da freguesia Nossa Senhora da Conceição de Campinas, do Mato Grosso, de Jundiaí, fosse levada à Vila São Carlos. Qual a sua utilização, né, a utilização da Túlia naquela época? A Túlia é uma construção que ela vem na estrutura cafeeira.
Então a função dela era armazenar os grãos de café, né? Eram colhidos, né? Secados nos terreiros de café, nos pátios de tijolos, e depois armazenados na tulha. Como ela é anterior, essa construção é anterior ao ciclo do café, é o final do período da cana, provavelmente esse local era um depósito. Então, ele tinha essa função de depósito, né? Porque não dava para falar em armazenamento de grão de café num período que ainda não tinha o café. Já a Casa Grande ela foi construída depois, né? Então, seria uma adaptação à época do ciclo do café. Além da tulha, haviam outras estruturas que faziam parte do antigo engenho que não foram conservadas pelos antigos proprietários? Existiam outras construções, sim. Hoje o terreno é um terreno de 2.688 metros quadrados, onde está parte da Casa Grande, que foi demolida também nesses períodos, e a tulha. Mas antes, essa fazenda, né, era uma sesmaria, né, e essa sesmaria foi sendo fatiada, né, e loteamento depois, e sobrou esse terreno, que é um testemunho. Existia uma senzala muito grande, uma senzala bem grande nesse local, que também foi demolida, né, já na época do Toninho não existia mais. Em 78 ele adquire a área, né, e mesmo os proprietários, uma coisa mais contemporânea, não existia mais essa senzala. Então, essa técnica que você comentou da taipa de pilão, ela é dessa época, era comum nessa época, então, um testemunho dessa época? Sim, ela é um testemunho porque, se a gente for ver Campinas, a primeira olaria de Campinas, a olaria Sampainho, é de 1875, por volta de 1870. Essa construção da Casa Grande, 1830, e da tulha, né, como a gente falou, 1790. Então não existia tijolo nessa época. E não era nessa região que se construía com pedra, como algumas outras regiões do Brasil. Então ela é um testemunho, sim, a técnica construtiva de taipa é um testemunho dessa época colonial, né? Através da taipa de pilão, que como eu falei, são paredes maciças de barro, né? Onde você fazia algumas formas de madeira e socavam o barro. Construídas pela mão de obra escrava, né? Construídas pela mão de obra escrava, sim. Então, na obra de Antônio da Costa Santos, Campinas, das origens ao futuro, ele fala também da lei de terras e como a lei de terras afetou, né, essa dinâmica da ocupação do espaço. Então passa a ser necessária a compra de terras para que se tenha a propriedade. Como a Chácara Paraíso, em que está contida a Casa Grande Tulha, ela é afetada por essa mudança? Quando a gente fala de lei de terras, a lei de terras ela vem para organizar a questão fundiária, né? E criar regras para a propriedade privada, na verdade. Quando se fala em propriedade privada, né? Com papel passado, com aquela coisa de registro. Antigamente eram as sesmarias. Você pega capitanias hereditárias, né? Nas capitanias hereditárias eram fatias no país, né? E as sesmarias eram terras que sobravam que o rei de Portugal ele doava para quem ele quisesse em termos, para quem tivesse recurso ou tivesse um certo status social, né? Para os nobres, para militares e para a igreja, né? Até aí doava, a pessoa ficava com a terra, mas não tinha nada documentado como a lei de terras propõe, né? Com a Chácara do Paraíso aconteceu a mesma coisa. A Chácara do Paraíso, ela estava muito perto do que eles chamam de rocio da cidade, né? Da parte onde inicia a cidade. E ela está perto do caminho dos Goitacazes, né? Margeando um ribeirão, que hoje Proença, que se chama Proença, que era o ribeirão das Campinas Velhas. E o que acontece? Era uma área, Chácara do Paraíso, pela visão, né, que era proporcionada. Era uma região super bonita, né? Se você pensar em a questão do banhado, super privilegiada, porque estava num alto de um vale, né? Não tinha o problema de estar no fundo de vale com enchentes, né?
Então, uma região que foi supervalorizada. Com essa questão da lei das terras, né, logo vislumbrou-se os herdeiros a questão da possibilidade de especulação imobiliária, né? Isso é importante nessa obra do Toninho, que ele faz esse desenho de como é que Campinas entrou nesse processo capitalista de apropriação de espaço público, apropriação de terra, né? A terra não como mais um valor histórico, né? Mas como um valor de mercado. Ele usa esse ponto para ilustrar, né, essa transição para o modelo capitalista Sim. de cidade, né, de toda essa especulação. Então, essa lei de terras e mesmo o antigo regime de Sesmarias, como você acredita que isso contribuiu para a desigualdade social e racial em Campinas, né, até hoje? Sim, ela segrega. Primeiro, a gente não pode esquecer que quando a gente fala a desigualdade social, existiam os nobres, os comendadores, a parte política da cidade, existiam os empregados, né, e os escravos, né. Quando a gente pensa em quem não tinha posse e nos escravos libertos, o que aconteceu? Como aconteceu isso no Brasil inteiro, né? A formação de favela no Rio de Janeiro é a mesma coisa, né? Na Bahia, esses escravos, eles, né, teoricamente libertos, né? Mas na prática, eles não tinham para onde ir. E começa a se criar as favelas, os cortiços e mais tarde os bairros periféricos, onde eles eram expulsos, né? Então, assim, quando eu valorizo uma terra, né, quando não tem uma distribuição justa, né, pensando em distribuição social, e aí engloba a questão ambiental, a questão social, econômica e de distribuição mesmo de terra, que é uma briga eterna no Brasil, né, a questão da reforma agrária, o que acontece? Acontece que eu valorizo, né, eu especulo em cima da terra, esse valor da terra aumenta, eu trago melhorias públicas e essas pessoas que não têm condição nem de emprego, não têm condição de ficar nesse local. Então elas vão sendo expulsas para fundo de vale, para bairros periféricos e a formação de favelas e cortiços que a gente conhece, né? Então, assim, contribuiu total, porque assim, eu crio uma especulação, né, não é mais doação, é a questão da lei de terras como um mecanismo, assim, de apoio à propriedade privada e de exclusão social, né? É uma liberdade, só que ao mesmo tempo sem dar as possibilidades de ascender socialmente, né? Sim, é uma liberdade cerceada, né? Na verdade, não é livre, é assim, olha, você não precisa trabalhar mais para mim, como escravo, mas você se vira, né? Você vai pedir emprego, e aí que vem a questão do racismo, né? Principalmente, porque assim, negros libertos, mas assim, ia pedir emprego, e esse emprego era negado. Não tinha uma condição financeira de comprar algo, de ascender. Então, assim, poucos conseguiram, né? Bem nessa época da abolição é que o racismo ele ganha um discurso assim, muito forte e acaba excluindo mais ainda. Sim. Né? Falando... Aí ele exclui, na verdade, aí que entra a exclusão social, né? Porque assim, por uma exclusão racial, né, você acaba entrando também nessa exclusão social e de possibilidade dessas pessoas usufruírem a questão dos espaços públicos e todos os bens públicos, né, de convívio, de bem-estar social. Falando em liberdade, né, o antigo proprietário, o padre Manuel José Fernandes Pinto, ele passa a propriedade da Chácara do Paraíso para o comendador Joaquim José Soares de Carvalho em 1854. Então esse comendador ele foi o primeiro proprietário, né, a partir da lei de terras. No testamento, o padre registra o seu desejo de que fosse transferida a propriedade, com a propriedade, né, que os escravos fossem libertos. Porém, não foi o que aconteceu nos anos seguintes, havendo até um crescimento do contingente de escravos. Por que isso aconteceu? Não houve
não se cumpriu, né, esse desejo do padre, porque assim, através das sucessões, o padre ele doa, né, para esse primeiro proprietário de terra, e pegou numa época também que o café não estava no declínio, estava no auge, né? Você junta a iniciativa privada com especulação imobiliária e com o café ainda rendendo, esses proprietários que assumiram na sequência essa propriedade, eles não eram abolicionistas, eles não tinham interesse, eles queriam perpetuar e continuar com essa questão da escravatura como um ganho, como um valor, a questão do valor da terra mesmo em si, não pensando na história, não pensando nesses negros libertos, mas pensando em perpetuar o lucro e continuar essa hegemonia de lucro, né? Então, através desse mecanismo, né, o Antônio da Costa Santos fala que isso concentrava cada vez mais, além das terras, concentrava o poder, né, e esse capital na mão de poucas pessoas, né, elitizando então, sim, tudo isso. Porque tem uma questão de status social também, né? Tem a questão de quanto que eu tenho de terra, quanto que eu tenho de escravo. Existia uma disputa, entre aspas, aí, quem era mais poderoso, quem tinha mais escravo, quem tinha mais terra. Uma relação, a questão da propriedade privada, ela funcionava porque tinha escravo também, né? Lucros exorbitantes aumentavam, porque essa era uma mão de obra, né, que não era assalariada. Tanto é que nos inventários que aparecem no livro do Antônio da Costa Santos, aparece, inclusive a lista de escravos aparece como um dos bens, né? Como um dos bens, como um dos itens. Da propriedade. Assim como tantas sacas de café, né, tantos metros de construção, tantas léguas de terra e tantos escravos, eram tratados como objetos, né? Bom, a Casa Grande Tulha se localiza na região da primeira sesmaria assentada no caminho das Minas dos Goiáses, né, que muito mais tarde vai dar origem a Campinas. Desde os primeiros assentamentos até os dias atuais, qual a importância dos recursos hídricos nessa região? Quando da promulgação da Lei de Terras, né, esses proprietários começaram a perceber, essa região da Chácara Proença era uma região rica em nascentes também. Ela está na bacia do Ribeirão Anhumas, né, que é o Ribeirão da Campinas Velhas, né, e nessa bacia hidrográfica, onde estão a maioria das nascentes. Começaram a vislumbrar a iniciativa privada, a gente está falando de iniciativa privada, né, e já estamos dando um salto na história, vindo para a lei de melhoramentos, dos planos de melhoramentos, planos de urbanização. O pessoal começou a perceber que água, privatização de água e loteamento era um grande negócio, né? Tanto é que tinha umas nascentes aqui, né? E nos primeiros planos existia um sonho do Anhanha Prestes Maia, de pensar essa região como uma região de abastecimento hídrico para a cidade, né? Só que com esse adensamento, com essa terrível especulação imobiliária, né, a paisagem se modificou muito rápido, que não dava para chamar mais de Chácara Paraíso. Quem chegasse nessa época, nessa região onde está a Casa Grande Tulha, né, e avistasse o fundo de vale, já era uma ocupação, já tinha os loteamentos. Então o que era para se tornar abastecimento de água se tornou esgotamento sanitário, porque tinha uma questão de esgoto mesmo, né? Para onde ia esse esgoto, né? Então, assim, a gente de novo vendo a água como um bem privado junto com a terra, né? Essa foi uma fórmula que deu muito certo para quem era especulador imobiliário, né? E você, de novo, você segrega quem não tem a possibilidade. Então, por exemplo, quem tem acesso a uma nascente, uma água de boa qualidade, não tem mais. Porque a terra está privada, né? E essa nascente está dentro de uma área privada, né? Então você não tem mais acesso, que é hoje um termo que se usa em direito ambiental, a questão da injustiça ambiental, do racismo ambiental, né? São outros termos que não se usava na época, nem na época do Toninho, a questão do racismo ambiental,
mas era esse trabalho dele, esse estudo da cidade, ele vem comprovar isso também, né? Que não dá para desagregar a questão do racismo ambiental, da injustiça ambiental, a um modelo capitalista de apropriação de terra, né? E de privatização de água que foi escolhido por Campinas. E é interessante porque Campinas, nesses planos, ela foi um laboratório para a cidade de São Paulo também, na abertura desses planos de melhoramento, né? Foi um grande laboratório pela importância que Campinas tinha na região, né? Uma das regiões mais ricas em café e mais importantes. Campinas, o Brasil, foi o último na América Latina a abolir escravo. E Campinas foi a última cidade a abolir escravo. Então, assim, quem detinha terra e detinha escravo, por muito tempo teve o poder também na cidade. As influências políticas na cidade. Da cidade, dos recursos naturais, de tudo isso. De tudo isso. Então, a Campinas se tornou central na produção dos engenhos de açúcar, fazendas de café e, posteriormente, a produção industrial e intensa urbanização. Como podemos observar, a partir da conservação desse ponto primordial da cidade, o avanço da especulação imobiliária, como você estava comentando? Sim, é um pouco do que a gente falou, né? Se eu pego uma região, porque assim, aqui foi uma das últimas sesmarias, né, que existiram. E esse terreno de 2.688 metros, onde está a Casa Grande Tulha, por isso que eu falo, a compra desse terreno foi uma compra, porque o Toninho valorizava a questão do patrimônio histórico e arquitetônico, mas também foi uma resistência para fazer um contraponto a essa especulação. Então a gente pode falar que esse terreno hoje, onde está a Casa Grande Tulha, ele é o último remanescente da ancestral sesmaria. Né? Porque se você for pensar a cidade, a riqueza, ela começou aqui. A questão das nascentes, a questão dos caminhos dos Goiás, do Campinas Velho, né? Caminhos dos Goiáses, margeando o córrego das Campinas Velhas. Então, assim, tudo que a gente falou de especulação imobiliária, de valorização de loteamento, ela partiu daqui. Aqui foi um modelo, como Sesmaria, de fazer esse ensaio para essa possibilidade de especulação imobiliária, né? Por isso que ele é muito simbólico. Deu uma chácara que era muito maior, né? Assim, o espaço da Casa Grande Tulha é uma resistência mesmo de um retalho, de um pedacinho, né? Sim, um pedacinho histórico de uma sesmaria, né? Que carregava toda uma questão da... Por isso que é bacana isso, né? Essa questão da preservação desse patrimônio. Ele está tombado tanto no IFAM, CONDEPAC e CONDEFAT, nos 3 órgãos federais, estaduais e municipais, esse valor histórico e arquitetônico, né? Porque ele faz toda essa trajetória de como que a cidade começou a crescer. Qual foi a escolha dessa cidade, né? Na verdade não foi a escolha da cidade, foi a escolha de poucos, como acontece hoje em dia, que a gente estava conversando, né? De poucos detêm o poder, né? E fazem as regras do funcionamento de uma cidade, né? Então, assim, ele é um pedacinho, sim, de todo esse processo, desde a época colonial, passando pela época escravagista, né? E chegando mais no contemporâneo, né? Nos nossos dias, né? Que não é diferente hoje. Se você for ver o crescimento da cidade, para onde que ela se dá? Por exemplo, assim, a gente estava falando, nós estamos aqui numa região, né, do Parque Ecológico. O que era esse Parque Ecológico antes, né? Você faz um parque, né, você especula, você espera valorização do local, para depois esse parque ser aberto. Quem que está ao lado desse parque? Quanto que custa uma terra ao lado desse parque? Existem algumas favelas aqui ao lado do parque. São Fernando, a Brandina, elas estão rodeando esse parque. Então, assim, não é muito diferente. Então, assim, se a gente fizer uma analogia, a Brandina, Vila Brandina e São Fernando, eles são resistências também, dentro de uma área que houve especulação. E, né, por coincidência, uma antiga fazenda de café, fazenda Mato Dentro, né? Atualmente, ali nos redores da Casa Grande Tulha, a gente vê bastante a verticalização, né? Vários
edifícios, né? Então, nos primeiros documentos de tombamento tinha até aos arredores ali da Casa Grande Túlia, uma área até maior devia ser, né? Tinha um raio, se não me engano, de 300 metros assim, para poder ser toda aquela área conservada. Mas foi diminuindo, né? E reduziu aquela propriedade naquele tamanho. E as torres ali em volta, né? Os condomínios. Sim, porque assim, esse raio que você fala é a área envoltória, né? O primeiro tombamento, como a gente falou, foi no CONDEPHAT, que é o órgão estadual de patrimônio. E eles tombam o imóvel, funciona mais ou menos assim o processo. E é pensado uma área envoltória desse imóvel. A partir do eixo da casa, onde está a Casa Grande Túlia, um raio de 300 metros ao redor. E qual que era a limitação? Você manter casa térrea. Para que isso? É a questão essa envoltória para você ter uma visão do patrimônio, né, e de como seria, uma releitura de como seria a cidade naquela época, porque era uma casa térrea, não existia o edifício, né? Quando vem para o órgão, para o CONDEPAC, isso 86 CONDEPHAT, 92 CONDEPAC. Poucos anos depois, o que acontece? Campinas estava numa mudança do novo plano diretor, né? E com o plano, e foi uma época do plano diretor onde a especulação imobiliária ela fazia uma forte pressão no poder público. E muita coisa o poder público cedeu para a especulação imobiliária, né? Em prol de um desenvolvimento da cidade, um desenvolvimento para quem? É o que a gente pergunta, né? Então o que acontece? Quando é tombado em 86 e 92 no CONDEPAC, no Conselho Municipal, né, o CONDEPAC reduz a área envoltória para quase a metade, para quase 150 metros. Aí, e ainda reserva, nesse envoltório, algumas áreas para poder construir. Então, se você for ver hoje, na Lindo José Lemos, que é a rua da Casa Grande e Túlia, você vê arranha-céus, né? Você vê grandes edifícios, do outro lado da rua você vê grandes edifícios. Então assim, não resistiu à especulação imobiliária, que foi uma das lutas do Toninho, quando prefeito. São 3 grandes lutas, né? A questão da especulação imobiliária na cidade, de preservação do patrimônio social, histórico e ambiental, a questão do lixo, né, dos contratos do lixo, e a questão do transporte público. Né, a gente fala ele traz nesse trabalho dele, que é a tese dele de doutorado, essa questão da apropriação do espaço público por iniciativa privada. Então, quando eu falo de especulação imobiliária, eu estou falando de moradia, de espaço público, de território. Quando eu falo de transporte público, eu também estou falando do público, né, de uma função pública do transporte. Quando eu falo do lixo também, né? Que a gente paga lixo. Quando você paga IPTU, tem a coleta de lixo também, né? Então foram as 3 grandes brigas do Toninho. E um dos motivos, né, do assassinato do Toninho em 2001, né, muita gente liga a essas 3 causas, né? Então assim, ele brigou a vida inteira por isso, né? E o que a gente vê é diferente hoje. Eu acredito que há hoje uma conscientização diferente, uma evolução nesse pensar patrimônio, né? Uma divulgação maior, as pessoas valorizando mais, mas não conseguiu resistir, né? A gente viu que a Casa Grande Túlia está lá, tem as restrições, mas assim, enquanto o poder público ceder para a iniciativa privada, vai acontecer sempre isso quando a gente fala em patrimônio. Como foi o processo da compra do patrimônio para resistir à especulação feita pelo Antônio da Costa Santos? Como a gente falou, né, o Toninho ele tinha esse profundo conhecimento em relação à cidade, né? Ele cresceu, né, moleque no Cambuí, né, aqui em Campinas, e quando fez arquitetura, tinha esse amor à cidade.
E essa valorização do patrimônio, da questão da história, né? Não era um arquiteto que se dedicou simplesmente a fazer projetos arquitetônicos, né? Como ele percorria essas outras áreas do conhecimento muito bem também, né? Conseguia ter essa visão interdisciplinar das áreas de conhecimento e como é que existiam essas conversas, né? Esse entrelaçamento de saberes diferentes. Quando ele faz a compra, né, dessa área, é como eu falei, tinha a questão histórica e arquitetônica, mas também tinha um embrião aí de resistência para tudo que ele defendia, né? O Toninho estava na Assembleia do Povo pensando em moradia popular. Então a questão da moradia tem tudo a ver com a questão da terra, né? O Toninho discutia a questão ambiental, a questão do patrimônio histórico, artístico, cultural, arquitetônico, através da Fundação Febre Amarela, daquele grupo que defendia o patrimônio, onde ainda não tinha uma legislação específica em Campinas e não tinha um fortalecimento de conselho do CONDEPAC, né? Ele fortalecia esse patrimônio, né? E muitas vezes abraçando esses prédios que iam saber que iam ser destruídos. Então, assim como, imagina um Greenpeace hoje, né? Que faz um grande evento ativista, né? Então, assim, do tamanho das pernas que eles tinham, eles faziam essas ações nesse grupo, né? Para chamar a atenção da população, né? Para criar um fato, né? Para a importância desse patrimônio. E esse patrimônio não só como um bem estático, né? Um bem físico, mas um bem que você poderia contar a história, uma memória da cidade, né? Por que é importante a questão da memória, né? Saber de onde a gente vem, né? Hoje a gente escuta muito a questão, por exemplo, dos povos indígenas, né? Os povos indígenas vêm com a questão da ancestralidade, da questão da memória e da origem. Eles sabem de onde vêm e sabem para onde eles vão, né? E recentemente um pensador indígena, o Ailton Krenak, ele coloca para a gente, vocês não indígenas, vocês não sabem de onde vocês vieram, vocês não valorizam de onde vocês vieram e vocês não sabem onde vocês vão parar, né? E quando você vê um trabalho desse, né, do Antônio da Costa Santos, do Toninho, você vê que tinha um foco, tinha um princípio, né? Então, tem toda uma valorização ambiental, social, cultural, num tombamento que é concreto, mas ele tem uma simbologia atrás, né? Ele é simbólico também, ao mesmo tempo que ele é concreto, ele traz toda essa discussão, né? E a gente não pode esquecer isso, que ele se preparou, o Toninho se preparou para ser prefeito de Campinas, né? E trazer para a pauta essas discussões, né? E um dos primeiros atos do Toninho foi o quê? Foi começar a atender no Palácio dos Azulejos, em Campinas, né? Para quê? Para resgatar esse centro histórico. Não resgate como uma iniciativa privada, né? Como está em moda agora, o resgate do espaço público na região central para especulação imobiliária. A gente vê, por exemplo, o Pelourinho, a gente está falando da questão dos escravos, né? O Pelourinho, o que era o Pelourinho? O Pelourinho é um local de declínio de uma elite, depois foi transformado em cortiços, né, de negros que não tinham para onde ir também. E o que aconteceu com a revitalização do Pelourinho? Né, que é um processo de gentrificação, que o pessoal chama, né, de você expulsão daquela população que morava, para se tornar loja, né, algum espaço bacana, de um bar, de um restaurante, de gente com recurso já, né? Quando ele passa para o Palácio dos Azulejos, voltando para Campinas, não foi com essa intenção de valorização de especulação imobiliária. Foi uma questão, de novo, de eu valorizar o que é público. E que coisa mais simbólica que você trazer a prefeitura e ele começar a despachar. Então, 2 vezes por semana ele despachava no Palácio dos Azulejos, né? Então, assim, tem toda uma coerência nesse trabalho do Toninho, né? Que vem desde
comprar esse imóvel, como a gente estava falando, né? Resistir a esse imóvel, o tombamento. É como se fosse assim, olha, possível. É lógico que para quem tem um certo recurso, né? Mas é como se fosse assim, olha, quem tem recurso e valoriza o que é público, tem como brecar essa especulação, essa valorização histórica, ao invés da valorização da terra como um bem, né, como um objeto de negociação, né? E nisso, o que tem a ver com as pessoas aí, né? A gente falando em racismo, em desigualdade social. O Toninho fazia isso porque ele tinha um respeito profundo pelo ser humano. Ele não excluía o ser humano desse contexto, né? Não era a obra pela obra, o tombamento pelo tombamento para deixar bonito uma fachada, né? Para deixar bacana, com uma iluminação legal, né? Não, era para ser usado pela população, né? Para ser usufruído pela população. Era como se fosse um resgate de memória. O que sobra de todo esse sonho, né? Esse desejo que o Toninho tinha em relação à cidade? O Estatuto da Cidade, né? Uma lei federal, ele coloca a questão de alguns termos, como outorga onerosa, transferência de potencial construtivo, são alguns mecanismos, né, que podem ser usados para valorização do espaço público. Hoje em Campinas a gente tem uma lei que chama Lei de Transferência de Potencial Construtivo. Tá? O que é isso? Por exemplo, uma construtora, uma incorporadora, ela pode construir tanto pelo plano diretor, pela lei de zoneamento, pelo código de obras, ela pode construir uma área X numa parte da cidade. Com essa lei, se ela investir num imóvel que seja tombado, num patrimônio histórico arquitetônico, pode aumentar ou não, tem um coeficiente que pode aumentar ou não o que ela pode construir. Isso é um ganho? É um ganho, é uma forma de você valorizar esses bens tombados, seja pelo patrimônio, pelos órgãos municipais, estaduais ou federais, né? Mas também a gente precisa tomar cuidado para que isso não vire de novo especulação imobiliária. Eu vou tombar para quê? Eu vou construir para quê? E aí entra a questão da vontade do poder público, né? De ter limitações nessas operações econômicas, financeiras dentro da cidade, né? Para que isso não se torne só uma tentativa de eu poder construir cada vez mais e especular cada vez mais, né? Existem algumas ferramentas bacanas hoje que o Estatuto da Cidade nos coloca, né? E o Toninho comenta isso na obra dele também, né? Desses mecanismos de valorização do espaço público, dos patrimônios públicos, né? Então eu acho que assim, esses legados são importantes, né? Mas assim, a gente não pode esquecer isso. Essa visão abrangente do Toninho em relação à preservação ambiental, preservação cultural, histórica, mas a população junto com isso, né? Que mais pessoas se beneficiem dessa preservação. Até na obra dele ele diz que a propriedade Casa Grande Túlio ela foi vendida como uma mercadoria qualquer, né? Mas ela foi comprada com toda essa simbologia histórica, com todo esse valor concreto histórico, né? Isso, e aí essa coisa do valor, né? Ele consegue transformar um valor de mercadoria num valor histórico. E aí eu acho muito interessante quando você está na Tulha e você olha para aquelas paredes de taipa de 50, 60 centímetros de espessura, né? Pensar que aquele barro ele presenciou muito sofrimento escravo, né?
E esse mesmo Barro, ele presencia um sonho de alguém que quis transformar o uso, né, e fazer uma outra releitura do que aquele espaço podia ser. Então, assim, uma imagem final que me vem é esse barro da Tulha, né, construído com muito sofrimento e transformado por uma pessoa que tem um respeito profundo pelo ser humano, de dar um outro significado, sem esquecer que aquilo foi uma fazenda de escravos, que tinha sofrimento, mas é um ponto de resistência. Eu acho que é o grande legado do Toninho, como sempre ele resistiu. Com certeza. Bom, então, encerrando, eu queria agradecer então a sua disponibilidade, de tempo de nos conceder essa entrevista novamente. Obrigada mesmo. Imagina, eu que agradeço a vocês.